apresentar o Alexandre, o professor Alexandre. Ele vai dar o primeiro mini curso da nossa semana, né? Que é a Introdução ao Python. Vai trabalhar um pouco com AstroPy com vocês, tá? Então, o professor Alexandre, ele possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, mestrado em Engenharia Eletrônica, Elétrica, Engenharia Elétrica e Informática Industrial pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e doutorado na área de Astrofísica, com o tema de Desenvolvimento de Instrumentação Astronômica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professor do Departamento Acadêmico de Eletrotécnica da UTFPR, do campus de Curitiba, é membro do Observatório Cherenkov-Telescope Away e é o coordenador do NAP Fenômenos também. Alexandre, muito obrigada pela parceria, muito obrigada pela organização do evento, e a palavra é sua. Boa noite, obrigado, Rita. Então, esse aqui seria o primeiro mini curso, né, que a gente vai dar, e eu preparei um mini curso para falar de Python na astronomia com o pacote AstroPy, né, que é uma alternativa ao pacote mais comum, né, o IREF, mas que infelizmente está sendo descontinuado, né, e o Python é uma das linguagens de programação que está indo mais forte, né? Principalmente por ser open source, né? Ele é uma linguagem aberta e está aparecendo bastante pacotes voltados para a área científica. Quando eu comecei a desenvolver esse mini curso, eu percebi o seguinte: vou falar de AstroPy, o principal uso do AstroPy é tratar imagens astronômicas. E daí eu percebi que precisava um background maior sobre como são obtidas as imagens astronômicas, né? Então, eu preparei aqui, principalmente para esse primeiro dia de mini curso, um embasamento, né, sobre CCD, que é o principal sensor utilizado na astronomia, né, sensor de imagem. Até depois eu fiquei pensando, eu deveria ter chamado o curso de CCD e Python, né, porque vai ser uma parte bem importante do que eu vou falar, mas é um background que eu acho necessário e que nem todo mundo tem, né? Então, o CCD em si é um chip, né, desses chips de computador. Vocês veem, por exemplo, um aqui nessa imagem à direita, e ele é feito de silício, como a maioria dos semicondutores, né? Mas o que é um semicondutor? Então, vamos dar um embasamento aí. Vocês veem nessa imagem que eu estou mostrando, no A, eu estou representando aí um poço de energia, né? Então, todo mundo já deve ter visto aquele poço gravitacional que a gente mostra assim, tipo um buraco negro, ou o próprio Sol e a Terra girando em volta, e desenhar como se fosse um poço, assim, que seria a influência da gravidade, né, em volta de um objeto massivo. O átomo, você tem uma coisa parecida, né? Que é, na verdade, o potencial elétrico da atração do elétron pelo núcleo, né? Então, você tem esse poço de potencial elétrico, só que a diferença é que a gente tem efeitos quânticos, né? E a física quântica diz que existem níveis de energia limitados, né? Então, o A representa ali um átomo isolado. O átomo isolado você vai ver num gás, por exemplo, né? Então, quando você tem um átomo isolado, você tem bem separado essas linhas, que são os pontos que o elétron pode ocupar, né? Então, tem áreas bem definidas onde o elétron pode ocupar. Quando você começa a montar um sólido, essas linhas, elas começam a se aproximar, né? Então, quando os átomos estão se aproximando uns dos outros, os poços de potenciais, eles começam a se fundir, e as linhas também começam a se aproximar, até que você tem, no caso de um semicondutor,
é o que a gente chama de bandas, né? Que são, em vez de então você ter linhas, ou seja, energias discretas que o elétron pode ocupar, você tem bandas, né? Ou seja, valores, uma variação de valores de energia que um elétron pode ocupar, né? No caso de um semicondutor, você tem o que a gente chama de a banda de valência, né? Que seria ali aquela camada onde estão os últimos elétrons, né? Os elétrons de valência. Tem uma área que não existe nenhuma, né, energia possível, então é o que a gente chama de a banda proibida, né, a banda de energia proibida, ou seja, os elétrons não podem ter essa energia. E daí tem a banda de condução, seria a próxima banda permitida. No caso de um metal, por exemplo, a camada de valência ela acaba se juntando a essa banda de condução. No caso de um semicondutor, existe essa distância. Então, deixa eu mostrar aqui como é que se configura o átomo, e fica mais claro por que a gente chama ela de condução, né? Então, veja, você tem ali os elétrons na tal da banda de valência, ou seja, a última camada, né, de elétrons do átomo. Agora, imagine que um elétron ele ganha energia por algum processo, né? O processo mais comum é calor, né? Você esquenta ali o chip de silício, ele vai ganhar energia e ele pode passar, se a energia for suficiente, passar dessa área proibida, então pular para essa área de cima, né? Quando ele fizer isso, ele vai, voltando aqui no desenho, ele vai chegar nessa área aqui que está entre átomos, né? Então, ele consegue passar de um átomo para o outro, né? Os elétrons estão na banda de valência, na verdade, eles até podem passar de um átomo para o outro, mas não faz diferença nenhuma, né? Agora, quando ele está na banda de condução, você vai ver uma capacidade das cargas se movimentarem aqui. E uma coisa interessante, no caso do semicondutor, é que quando ele saiu, né, subiu, veja que os elétrons eles fazem parte das ligações, né, das ligações atômicas. Isso aqui está representando as ligações covalentes. O átomo de silício ele se liga em ligações covalentes a 4 outros átomos, né, formando um cristal. Então, quando esse elétron ele sai e ele vai para a banda de cima, ele fica um elétron livre, né? Então, fazendo a comparação, no caso do metal, sempre existe elétron livre, desde o começo da ligação, né? Ficam os elétrons... Então, por isso que o metal conduz a eletricidade. Já um semicondutor, esse nome de semi, ele precisa que esses elétrons passem para a banda de cima para poder conduzir. E a parte interessante é que fica um buraquinho aqui nessa ligação covalente. Então, o átomo como um todo aqui, como ele perdeu um elétron, ele vai ficar positivo, né? Tem menos elétrons do que prótons no núcleo, então a carga total é positiva. Então, é o que a gente chama de um buraco positivo, e esse buraco em si pode se propagar para as outras ligações covalentes, né? Basicamente, o que acontece é que o elétron que está aqui, por exemplo, ele passa para cá, e daí o que está aqui passa para lá, então é como se os elétrons vão andando, preenchendo o buraco, e é como se o buraco estivesse andando, né? Então, você tem o movimento de buracos, que seria o movimento das cargas positivas, e o movimento de elétrons são a carga negativa, né? Aqui é uma outra amostra disso, mas é o que a gente chama de dopagem, né? Então, a dopagem do semicondutor é quando a gente tenta manipular isso, colocando átomos no meio ali do cristal, átomos diferentes. Por exemplo, esse átomo de fósforo aqui, ele tem mais ligações, né? Ele faz 5 ligações em vez de 4. Então, fica um elétron livre, um elétron sobrando aqui. Já no caso do... se você bota um boro, ele tem um elétron a menos, então fica um buraco, né? Uma carga positiva. Isso é o que a gente chama
de uma dopagem P positiva e tipo N negativa. Essas dopagens, elas podem servir para você fazer uma manipulação, né? O exemplo mais comum é o diodo, né? Que é um semicondutor que você dopa um lado positivo, outro lado negativo, ele cria uma barreira de potencial que o efeito final é que você tem uma corrente indo só para um lado, né? Tem também transistor, que você usa 3 camadas, né? Cria um efeito chave, né? Então, tem vários usos dos semicondutores, tá? Mas, no caso que a gente quer ver aqui, é o uso para captação de imagem. E como é que, então, é feito um CCD? Então, a principal construção é você criar, por exemplo, um semicondutor dopado com tipo P, né, com a dopagem positiva, você coloca aqui um conector de metal, né? Você coloca primeiro uma camada isolante aqui, né? Normalmente isso é feito depositando óxido, você cria o óxido de silício, né? Então, o óxido de silício é isolante. E daí você vai ter um metal conectado aqui, né? Para fazer uma conexão a uma bateria. O que vai acontecer é que você vai criar o que a gente chama de uma zona de depleção. Então, o semicondutor tipo P é aquele que vai ter cargas positivas sobrando. Daí, se você ligou aqui um eletrodo positivo, né? Positivo com positivo repele, você tem uma repulsão dessas cargas positivas dessa área aqui em volta do conector. Lembra que eu falei ali que no semicondutor normal, você cria pares elétrons buracos, né? Também chamados de lacunas. Então, você cria os pares elétrons lacunas com, por exemplo, calor, né? Porque você está dando energia para o elétron. Mas uma outra forma de você criar esse par é com a queda de um fóton de luz. E aí que está a grande sacada, né? Porque se cai luz ali nesse teu chipzinho de silício nessa área, nas áreas normais aqui não vai acontecer nada, né? Cai luz, ele pode formar um par elétron-lacuna, mas esse par elétron-lacuna, depois de um tempo, ele pode se recombinar, né? Então sumir, tal. Mas aqui nessa zona aqui, que é a zona de depressão, ou seja, a zona que se afastou todas as cargas, não tem carga, a carga total é neutra, mas quando você, por exemplo, caiu um fóton ali, fazendo com que o elétron suba, né, para a camada de condução, ele automaticamente começa a poder se conduzir. E como tem ali o teu eletrodo positivo, ele vai atrair imediatamente o elétron e afastar imediatamente a lacuna. Então, esse par que se formou, ele vai se dividir. E você vai começar a acumular os elétrons aqui, formando, né, o que eles chamam de camada de inversão, né? Mas, efetivamente, o que você está fazendo é criar uma carga aqui maior, né, do que a carga que foi inicialmente colocada, que pode posteriormente ser medida. Então, essa região de depressão é como um balde que fica captando fótons, né? E o principal problema, né, que a gente enfrenta é que calor também gera pares elétrons lacunas. Então, o calor vai gerar o que a gente vai chamar de ruído, né? Ou seja, uma carga ali que não foi causada para a queda de um fóton. Depois, o que a gente faz com essas cargas, né? O método principal, que vocês podem ver à esquerda aqui numa animaçãozinha, é você criar vários eletrodos, certo? Quando você liga 2 eletrodos, né, com a carga, a zona de depressão se estica e depois você pode desligar e daí você consegue movimentar as cargas.
Então, à direita ali tem um desenho mais realista, né? Desenho tirado de um datasheet de um CCD, né? Mas à esquerda é mais didático ali, né? Então você vê a movimentação de cargas, né? Num CCD completo, você vai fazer essa grade, né? Cada zona, cada pocinho de captura de elétrons o que a gente chama de um pixel. E depois que você capturou os elétrons, você move eles, e daí você move eles todos juntos, né? Então, primeiro você vai movendo as linhas de cima para baixo, e cada linha você move pixel a pixel, no caso aí desse desenho da direita para a esquerda, né? Então tem essa área de baixo, aqui essa linha de baixo, essa linha não capta luz, ela é só uma linha ali para leitura, e daí você lê com um amplificador, né? Esse triângulo aí à esquerda representa um amplificador. Então você vai amplificar a carga que você obteve ali, né? Os elétrons vão dar uma carga. Passando por um amplificador, você vai conseguir chegar a níveis mais altos, né? Mais fáceis de serem lidos por a medição dessa tensão. Então você lê um CCD pixel a pixel. Aqui está uma das grandes fontes também de ruído, além tem aquela primeira grande fonte que eu falei que é o ruído térmico, né? Por causa esses elétrons que se formaram não pela queda de fótons, mas pela temperatura. E essa aqui é a outra grande fonte, que é o ruído do amplificador. O amplificador ele não é perfeito, ele tem um ruído como todo equipamento eletrônico, né? Então, aí ele vai gerar o que a gente chama de readout noise, né? Que é o ruído de leitura de um CCD. Também as irregularidades no silício podem fazer com que, à medida que você está tentando mover as cargas, alguns elétrons fiquem presos nessas irregularidades, né? E daí isso vai causar também alguns efeitos na imagem. Às vezes você fica com uma linha assim que você percebe na imagem, né, de um CCD. Às vezes também, bem comum, quando você tem, por exemplo, na astronomia, uma estrela muito brilhante, as cargas vazarem, né, de um elétron para o outro, desculpa, de um elétron não, de um pixel para o outro, né, porque você teve lembra que eu falei da região de depressão, né, aquela região sem cargas. Você vai começando a cair fótons, vai criando os pares elétrons lacunas. Vai chegar uma hora que vai encher aquela região e você meio que perde essa região, ela se torna só carga, e daí ela começa a se fundir as regiões de depressão vizinhas, né? Então, basicamente, é como se você tivesse esse baldezinho transbordando e caindo nos baldes vizinhos, né? Então, você vê aquele efeito, assim, às vezes ele faz uma linha, né? Porque ele vai transbordando na linha ou na hora da leitura, né? Quando você tentou ler, ele foi transbordando assim, e daí você acaba ficando com umas linhas ou com uma região assim espalhada, né? Existem alguns outros métodos mais avançados, né? Aquele efeito que eu falei ali dos elétrons acabarem ficando presos nas irregularidades, eles podem ser resolvidos com esse tipo de CCD que é chamado Buried Channel, que é um canal, como a tradução seria um canal enterrado, né? Então você cria aí como um diodo, né? Tem uma parte com dopagem P e outra N, a zona de depressão fica mais, como se estivesse mais afundada, e daí ela não fica tão perto da superfície, então vai ter menos irregularidade na hora de movimentar as cargas. Essa essa camada enterrada, ela acabou dando a ideia de você fazer um CCD onde
você ilumina pela parte de dentro, em vez de iluminar em cima dos eletrodos, que dá uma grande vantagem, né? Porque, como vocês podem imaginar, os eletrodos ali vão atrapalhar, a luz vai cair ali em cima dos eletrodos e vai acabar tendo áreas ali onde você não consegue iluminar, né? Atrapalha bastante. Se você ilumina pelo fundo, não tem eletrodo para atrapalhar. Então, a tecnologia do Buddy Channel, acoplada com o Tinted CCD, Tinted é meio que você tem que abrir um buraco para deixar o CCD bem fininho, né, para você conseguir alcançar aquela zona. Então, os CCDs mais avançados, os melhores, eles são desse modo. Eu queria só fazendo um adendo aqui, que como isso aqui não é bem uma palestra, mas um mini curso, eu queria abrir para vocês me interromperem e fazerem perguntas. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta sobre alguma coisa, pode falar, com licença e tal, e me interromper, tá? Porque eu vou andando por vários conceitos e pode se tornar difícil se você deixar uma dúvida para depois, tá? Então, se acharem apropriado, podem me interromper. Eu vou, inclusive, abrir aqui o chat. Cadê a caixinha? Só deixa eu achar a caixinha de chat. Não achei. Eu acho que alguém precisa falar alguma coisa para achar, né? Para aparecer. Mas, de qualquer forma, daí, se precisarem alguma coisa, pode me interromper. Bom, continuando aqui. Aqui é para vocês terem uma ideia, né? Na verdade, esse aqui até não é um CCD, é um sensor CMOS, que é um pouquinho diferente no CCD. Depois eu falo um pouquinho dele. Mas veja que quando você tem que colocar os eletrodos na frente, você perde bastante espaço da queda de luz, né? Aqui é uma visão no microscópio, em corte, né? E aqui seria um desenho esquemático, né? Então, você perdendo aqui um espaço de luz. E quando é o Buddy Channel, né? Quando você está com o backside illuminated, ou seja, iluminado por trás, você aproveita quase toda a luz que cai, né, no silício. Aqui é no caso, um CMOS, mas o princípio do CCD é a mesma coisa, né? Outro tipo, né, de uso é o Virtual Phase. Então, eu tinha mostrado um pouco anteriormente, né, que você ia acionando os eletrodos um por vez, né, expande a zona de depressão, depois comprime, e daí você vai andando com as cargas, né? Você também pode fazer a mesma coisa com apenas um eletrodo que ele liga um valor, e daí os eletrodos andam, e daí você tem como um eletrodo interno aqui, que ele tem um potencial fixo, né? Então, quando você desliga a energia, é como se você tivesse acionado o eletrodo do meio, no caso de cima, né? Então, daí você acaba movimentando as cargas com menos ligações. Isso aí também economiza o número de eletrodos que você vai precisar ligar no CCD. Então, cada acionamento, primeiro o eletrodo 1, daí o 2, daí o 3, é o que a gente chamaria de uma fase, né? Então, a fase virtual não acionou nenhum eletrodo, né? Seria a fase intermediária. Então, esse também é outra tecnologia que a gente tem de diminuir o número de eletrodos, né? Facilitar a criação de CCDs. Agora, indo um pouco para frente, a gente vai ver outro aspecto importantíssimo ao lidar com CCD, que é o que a gente chama de resposta espectral, né, ou eficiência quântica, que é quanto que o CCD consegue
absorver em cada cor, né? A gente chama os comprimentos de onda, né? Que são as cores do espectro visível, e indo também fora do visível. Os CCDs, eles costumam ir além do espectro visível, né? Eles capturam também no infravermelho, eles também capturam no ultravioleta. Aqui a gente vê indo parte do visível e indo para o infravermelho, e até que, né, vai reduzindo até que chega uma hora que ele não captura mais. Mas vocês veem que não é contínuo, né? Ele capta mais em alguns comprimentos de onda, menos em outros. E a gente tem que sempre levar essas coisas em consideração, principalmente ali na astronomia, que você está preocupado em saber qual é exatamente a quantidade de fótons que você capturou, né? Então, a gente também chama de eficiência quântica, porque, por exemplo, ali no 800 nanômetros, né, tá por volta de 25%, seria mais ou menos, querer dizer isso, que 25% dos fótons que caíram se transformaram em pares elétrons lacunas, ou seja, se transformaram em carga, né? Então, 75% dos fótons não foram capturados, né, nesse nível ali de comprimento de onda. Então, você tem que levar isso em consideração se você quer, por exemplo, definir qual é a potência de transmissão da fonte, né? Quantos fótons está realmente chegando ali no teu CCD, você tem que compensar dentro dessa zona de eficiência. Para a astronomia, o que a gente quer com o CCD? Primeiro, e esse é o grande motivo de que a gente usa muito mais o CCD do que os outros tipos de sensores, é longa exposição, né? Aqueles baldinhos de energia, né? As zonas de depressão, que as zonas de captura de fótons, elas têm aquele limite até que ele extravase, né? E os CCDs conseguem ser construídos para que tenham uma capacidade de segurar uma carga ali muito maior do que qualquer outro tipo de sensor eletrônico de luz, né? O que permite que a gente deixe ali bastante tempo capturando, né, esses fótons para a gente fazer a nossa exposição da imagem, né? Então, isso é ótimo para a astronomia, porque tem algumas fontes de luz que são muito, muito fracas, né? Então, você ter ali uma exposição longa vai te permite ficar capturando fótons, né? Às vezes a gente está no que a gente chama de regime de contagem de fótons, ou seja, você está pegou um fóton, pegou outro, bem devagarinho, né? E você poder fazer uma exposição bem longa é ótimo para esses casos, né? Para as fontes de luz muito fracas, né? No caso do CCD, para a astronomia, a gente vai querer fazer a leitura lenta para diminuir o ruído. Então, aquele movimento das cargas, e o acionamento do amplificador, ele vai causar ruído se for feito muito rápido, né? Para astronomia, normalmente você vai captar a imagem, né? E daí você tem o tempo que você quiser. Você não está fazendo um vídeo, né? Tem que captar, né? Tirando alguns casos específicos onde você realmente quer velocidade, né? Como é os casos ali do nosso colega Felipe, né? Que observa ocultações, ele realmente quer, né, ter uma boa velocidade e tal. Mas, na maioria dos casos, na astronomia, você está observando
um evento que você pode ter um tempo lento de exposição e tal, e daí, até tirar a próxima foto, você tem bastante tempo, então você vai fazer essa leitura lenta, ou seja, andar com as cargas devagarinho, né? Daí fazer uma leitura um por um, devagarinho. Quando eu falo devagarinho, é devagarinho na velocidade eletrônica, tá? Pode ser alguns segundos, mas já alguns segundos para uma leitura de CCD já é bem devagar comparando com as outras áreas, né? Quando você está tirando fotografia normal, né? Fotografia com uma câmera fotográfica de CCD para outras aplicações. A gente vai também usar o diafragma, ou seja, para poder fechar completamente a entrada de luz, principalmente na hora da leitura, né? Você não quer que tenha luz caindo para atrapalhar a leitura. E uma coisa que vai estar sempre presente ali numa câmera astronômica é o resfriamento. As câmeras astronômicas normais, que você usa na astronomia, normalmente são resfriadas com nitrogênio líquido. Então, você vai ver ali no telescópio, no pessoal colocando ali nitrogênio líquido, né? Sempre repõe, né? Antes da observação astronômica, porque precisa resfriar. Tem algumas aplicações, como quando você está trabalhando no infravermelho, que você pode querer, assim, muito mais, um resfriamento muito melhor, que chega a se usar até hélio líquido, né? Mas a ideia é a de você reduzir ao máximo essa criação de cargas por calor, que se chama dark current, né? Para que você tenha só as cargas causadas pela queda de fótons, né? E daí é o ponto que vai justificar aqui, a gente está falando disso, né? É necessário, então, você fazer uma calibração dos dados que você vai obter com essas câmeras, e daí justifica ali o uso do AstroPy, né? Que seria um recurso computacional para fazer essa calibração. Claro que o AstroPy faz várias outras coisas, né? Também vou dar uma noção para vocês que outras coisas ele pode fazer, mas a calibração seria, assim, a principal motivação e o principal uso desse pacote do Python, né? Outro uso bem comum na astronomia é você fazer esse tipo de mosaico, né? Ou seja, utilizar vários CCDs para você conseguir obter imagens maiores, né? Então, a gente está acostumado aqui a trabalhar com os 4K, né? 4K agora, já tem até o 8K, né? As telas super grandes, mas na astronomia isso é pouco, né? A gente costuma ter imagens muito maiores do que 8.000 pixels, e a construção, né, do chip acaba se tornando limitada, você não consegue construir chips tão grandes. Então, você acaba fazendo vários chips um do lado do outro, né? Aqui nessa imagem também dá para perceber alguns defeitos de CCD, né? Aqui eu tenho uma linha espúria, né? Uma linha com baixa intensidade, provavelmente é uma linha que está um pouquinho estragada no CCD, não necessariamente ela não pega dados, né? Vocês veem aqui algumas estrelas que teve um vazamento para as linhas, né, laterais, porque é estrela brilhante demais, né? Então, esses problemas que os CCDs apresentam, eles precisam ser tratados para você poder considerar isso e tratar isso como uma imagem realmente científica e não só ali uma imagem bonitinha, né? Então, indo para o lado científico de você medir, né, o que você está vendo e medir, comparar, por exemplo, o brilho de uma estrela com a outra, medir qual é o fluxo que uma estrela está trazendo, etc.
E eu tinha mencionado ali o CMOS, né? Que é basicamente você criar um leitor de imagem com transistores. Então, você faz essa ligação linha-coluna, né? Você consegue uma leitura muito mais rápida, porque você à medida que os fótons estão caindo, você está lendo, né? Você entra você aciona certas linhas e obtém a medida nas colunas, né? Então, você consegue obter dados dessa linha, dessa linha, dessa linha, depois, então, faz uma leitura cima-baixo, né? Então, você consegue uma leitura imediata do que está acontecendo agora, ou seja, não é próprio para longa exposição, mas ele é muito mais barato, consome menos energia, é muito mais rápido, né? E não tem esse ruído de transferência de cargas. Então, a maioria das câmeras que vocês vão ver, câmera de celular, câmera até fotográficas não profissionais, ou e algumas até profissionais, trabalham com CMOS, né? Como ele tem essa desvantagem de capacidade limitada, né? Você não tem aquele balde que vai captando fótons, né? Então, você vai ter um limite ali do que você consegue medir, medindo com transistores, né? Às vezes ele não é tão linear, então para você fazer medidas precisas pode não ser tão bom, né? E o maior problema, não dá para você fazer uma exposição muito longa, né? O ruído também acaba sendo muito maior. Todos esses fatores fazem com que a astronomia se use quase que exclusivamente CCD. Mas as câmeras CMOS têm seu espaço na astronomia, que é quando você precisa de medições rápidas. Seja no caso ali de você medir eventos rápidos mesmo, né? Objetos astronômicos que você tem transições rápidas, seja, por exemplo, eclipses ou algumas binárias rápidas, e o uso quando você para outras coisas, como por exemplo sensor de frente de onda, né, que é um sensor que mede distorções, por exemplo, quando a gente usa para compensação de turbulência atmosférica, esse tipo de sensor tem que ser rápido, tem que medir turbulência rapidamente, né? Então, daí são casos que se usa. Até agora eu estava falando do CCD, ali, dos pixels e tal, e a gente não falou de cor, né? E as cores, onde entram nisso? O CCD, que é utilizado para câmeras, mesmo as profissionais, mas câmeras fotográficas, né, não astronômicas, eles costumam já vir com filtros de cor em cima dos pixels, né? Então, você cria um mosaico de pixels vermelhos, mosaico de pixels verdes e mosaico de pixels azuis. Como os pixels são normalmente quadradinhos, né? Você acaba sobra um, né? São só 3 cores, né? Então, costuma-se ter mais verde do que as outras cores. O verde é uma cor que o olho humano é mais sensível, então faz sentido até que isso aconteça. Então, esse tipo de câmera, ele não é tão boa para astronomia. Na astronomia, a gente vai querer colocar os nossos próprios filtros, né? Eu já mostro isso aqui, mas só dando um parênteses aqui, que o olho humano ele tem sensibilidade, né, nos seus cones, às 3 cores principais, né? O azul, o verde e o vermelho. E essa sensibilidade é meio distribuída. Vocês veem aí que tem uma enorme sobreposição, né, dos cones vermelhos e verdes, né? E é por essa distribuição que a gente enxerga em cores, né? Tirando os daltônicos, como a pessoa que vos fala, claro que eu sou um pouco daltônico só, não totalmente daltônico, o que quer dizer que o meu cone verde, ele é deslocado. Não sei se um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. Eu tenho problema principalmente com o roxo, assim, sabe, de falar
falar que o negócio isso aqui é mais para roxo, daí fala, não, isso é azul. Então, sabe, nessa região costuma ter um pouquinho de problema. Então, talvez ele esteja deslocado para a esquerda, não sei. Aquele preto ali são os nossos rods ali, que é a parte que vê, enxerga só brilho, né? Não enxerga cor. No escuro é o que normalmente a gente usa, né? Porque a gente não enxerga direito cor no escuro. Bom, mas eu falei de como funciona o olho humano para a gente poder comparar com os filtros de cor astronômicos, né? Os filtros de cor astronômicos, eles não são tão próprios para a visão humana. Então, veja que esses filtros aqui de uma câmera CCD fotográfica tá bem ligado ao olho humano. Tem o filtro azul, verde e vermelho. Já os astronômicos, né, os mais comuns, os filtros padrão, são esses padrão UBV, né? Ou seja, tem o U de ultravioleta, o B de blue, né, tá no azul, o V de visível, tá ali em cima do amarelo, mas ele recebe o nome V de visível, o R do red, vermelho, e o I do infravermelho. Claro que tem um monte de outros filtros, você vai ver, assim, tem uma infinidade de filtros, né? Esses são os filtros mais comuns utilizados na astronomia, e o que você faz, normalmente, é pegar um filtro como esses e colocar na frente do teu CCD inteiro. A maioria dos casos, meu gato está querendo aparecer, está dando um oi aqui. Dá um oi pro pessoal. Dá um oi pro pessoal. Olha lá. Um oi. Então, desculpa a interrupção, ela estava querendo dar um oi aí. Então, voltando para os filtros. Você tem muitos outros filtros, claro, esses são os mais comuns, e você vai ter que olhar para, sempre que você for trabalhar com astronomia, você vai ter que olhar para essa resposta, né? Ou seja, quanto que ele transmite em cada um dos comprimentos de onda. Isso vai se juntar aqui com a resposta do próprio CCD, né? que é a resposta a espectral, né? Quanto que o próprio CCD tem de capacidade de captar naquela região. Então, você tem a limitação do CCD e o filtro vai ter uma limitação. Veja que não é perfeita, né? Alguns filtros têm mais uma curva, não é bem redondinho, né? Para o lado direito abre mais, para o lado esquerdo e tal. Então, isso é uma questão de construtividade, né, do filtro. Tem alguns filtros que são mais finos, né, eles pegam certinho a região, por exemplo, filtro H-alfa, bem usado porque daí você tem o hidrogênio, aquela linha, a principal linha do hidrogênio, né, daí você consegue captar bem só hidrogênio, né, então vocês podem ter vários filtros dependendo da aplicação. E o que você faz normalmente é tirar foto com filtro por vez. Então, você tira uma foto com, por exemplo, o BV, né? Com o U, depois o B, depois o V. Se vocês já estão acostumados a observar fotos astronômicas, é bem comum vocês verem assim, umas linhas coloridas, por exemplo, quando passa um satélite ou mais raro, né? Um cometa. E o que está acontecendo? Você observou primeiro um filtro, depois outro, né? Então, se ele foi passando à medida que você observou com cada filtro, ele vai apareceu aqui quando estava vendo um filtro, aqui quando estava vendo o outro, né? E daí vai ficar essas linhas coloridas na tua imagem, quando você combinou os vários filtros para fazer uma imagem colorida, né? Veja que os filtros, como eles não batem exatamente com o filtro do olho humano, normalmente as cores das imagens astronômicas são cores falsas, né? Ou seja, não é necessariamente aquela cor, né? O astrônomo ele está simplesmente traduzindo para visualizar. Você pode, por exemplo, botar o infravermelho como vermelho na hora de montar a tua imagem, né? Para você conseguir observar mais facilmente. Visualmente ali ele se sobressai. Então, você tem que saber quando você monta a imagem, né, que esse filtro eu joguei nessa cor. Aqui também,
vai entrar a necessidade de calibração. Ou seja, você está combinando o filtro com a própria eficiência quântica da câmera. Então, você costuma usar lâmpadas específicas para calibração, né, que você coloca o filtro junto com o teu CCD, uma lâmpada de calibração, né, ou seja, uma lâmpada que você conhece a emissão em cada comprimento de onda e usa para calibrar o teu sistema. Bom, no caso ali do usuário, o astrônomo, né? Depois ali de você estar ali na observação. Vou observar, então, agora. Estou com o meu CCD. Os filtros, sim, esqueci de mencionar, costuma ter rodas de filtros, né? Ou seja, os filtros já ficam pendurados ali junto do CCD e tem uma roda, que é um dispositivo que movimenta os filtros, né? Para você poder trocar rapidamente. Bom, quando você vai fazer calibração de uma imagem astronômica usando CCD, você precisa compensar todos aqueles ruídos inerentes, né, à observação, todos aqueles que eu mencionei, o ruído térmico, o ruído, você também tem o ruído de leitura, né, que a gente chama o readout noise, além de outras fontes e imperfeições da câmera, né? Então, para você poder tratar com uma imagem cientificamente, você precisa fazer uma calibração. Então, vamos lembrar lá da metrologia, né? O que uma calibração tenta compensar. Então, quando você... toda medição tem erro, né? Toda medição, qualquer coisa, gera erro. E tem dois erros principais. O erro sistemático, ou seja, aquele que está sempre presente, e o erro aleatório. A presença do erro sistemático, ela pode ser compensada com esse método, né, de calibração que está aí, né, que é você subtrair a RAW, que está escrito ali, seria a imagem crua, né, a imagem sem nenhum processamento, subtrai dessa imagem o bias e o dark, e daí divide pelo flat. Isso é compensar o erro sistemático. Já falo o que é cada um desses termos, né? Você está tirando aquele erro que está sempre presente, né? Já o erro aleatório, né, aquele erro, cada vez é diferente. O método mais comum de você conseguir compensar esse tipo de erro é tirar a média. Ou seja, você pode tirar várias fotos da mesma coisa, né? Por exemplo, estou querendo fazer foto de uma galáxia, né? E está ruidosa, então eu posso tirar várias fotos da mesma galáxia. Outra opção, né? Que é o grande trunfo do CCD é ficar por mais tempo de exposição, né? No final das contas é a mesma coisa, mas claro que tem aquele problema de às vezes você chegar no limite, né, do CCD e começar a estourar ali o limite de quantos elétrons um pixel consegue segurar, daí, a partir daí, você pode fazer a média, né? Aquelas fotos de longuíssima exposição que o Hubble fez, né, que é o Deep Field e Ultra Deep Field, ele usou esse método aí de fazer média de várias fotos, né? Porque você tem, no final das contas, é como se tivesse feito a média de final, assim, de semanas de observação. Mas voltando ali para a calibração do erro sistemático. Então, você tem a primeira compensação, que chama bias, para compensar o ruído de leitura médio, né? Então, claro, o ruído de leitura, em cada caso, às vezes um pouquinho maior, um pouquinho menor, esse é o fator aleatório desse ruído, mas ele vai ter um valor médio, né, que você pode compensar, e também outras interferências ali do computadorzinho que está ligado ao CCD, né, do processamento dos dados, amplificação, etc. O ruído térmico, aquele ruído, né, que é causado pela temperatura do CCD, ele
também pode ser compensado na sua parte sistemática do erro, né? Através de um frame de Dark. Finalmente, o frame flat seria aquele que faz compensação de imperfeições na ótica, né? Então, esse nome flat é de chato, né? Então, seria imaginando a intensidade de luz captada como, né, como uma superfície. Você quer uma superfície chata, né? Que não tenha partes que captam mais luz, partes que captam menos luz, né? Como é que eu faço cada uma dessas coisas, né? O bias você obtém expondo com o obturador flechado 0 segundos. Ou seja, eu não tirei foto, eu só li. Peguei o CCD e simplesmente li. A maioria das câmeras astronômicas permitem fazer essa função, né? Tirar uma foto 0 segundos. Algumas câmeras mais amadoras podem não ter, e daí o pessoal faz tirar a foto mais rápido que ela deixa, né? Milissegundos, em microsegundos, o que for que ela faz mais rápido, né? E aqui entra novamente aquela questão da média, né? Então, no caso, quando você vai fazer o bias, você está fazendo isso para tirar o erro sistemático. Mas também vai vir erro aleatório. Aí você quer tirar só o erro sistemático com o bias, né? Então, você quer fazer uma imagem bias, uma imagem que tira essa parte sistemática do erro. Então, eu normalmente faço várias imagens de bias e tiro a média entre elas para obter o que a gente chama de master bias, aquele meu bias que eu vou usar para a calibração. O bias pode estar incluso no dark, né? O que é o dark? O dark é quando você faz uma exposição longa com o obturador fechado. Quando o bias vai estar incluso no dark? Quando, por exemplo, eu fiz uma imagem de longa exposição com igual o tempo que eu vou usar na imagem astronômica, né? Nesse caso... Com licença, Alexandre, Sim. a gente tem uma pergunta no chat em relação a como é feita essa média que você acabou de mencionar. Ah, tá. Então, isso eu vou ensinar a fazer no AstroPy. Então, se vocês quiserem, eu deixo para lá que vem. Mas, assim, só adiantando, é basicamente uma média pixel a pixel. Você tem uma imagem, né? Então, a imagem você tem, cada pixel captou, né, uma quantidade de luz. Quando eu fizer a média pixel a pixel, então, pixel superior esquerdo, média em cada uma das fotos que eu tirei, a média de todas as fotos, eu vou ter uma imagem com essas médias. Deu para entender assim o processo, pelo menos? A pergunta foi do Estênio Nunes, né? Tá. Tem mais uma pergunta da Fabiane aqui. Essa calibração, ela é feita toda noite? Então, no caso do Dark, ela pode variar assim, de acordo com a temperatura em volta do telescópio. Então, o ideal é sim que você faça toda noite. Mas, às vezes, por uma questão aí de pressa e tal, dificuldade, você pode acabar usando um dark pronto, né, que você já tem ali de uma outra noite e tal, mas você acaba entrando em erro, né? Então, o ideal para você ter a melhor calibração é que você faça assim, sempre antes de você fazer a tua observação, que daí você vai ter ali o dark mais próximo do erro que você vai obter naquela situação, naquela noite, né? Se você faz o dark no mesmo tempo de exposição que você vai tirar da fotografia, você pode dizer que isso já é um dark com bias, né? Porque na hora que lembra que o bias é a questão da leitura, né? Então, quando você fez o dark, você obteve ali o tempo de exposição e dele foi lido. Então, ele teve também o bias, né? Agora, digamos que eu vou fazer essa noite várias observações com tempos diferentes e eu não quero fazer um dark para cada tempo, ainda mais que quando eu vou fazer o dark eu costumo fazer várias médias, né? A média
aproveitando aqui, quantas médias eu faço? Normalmente fala-se a regra dos 5, né? Pelo menos 5 vezes o tempo de exposição. O ideal é bem mais que 5, 10 vezes, né? Então, se eu vou fazer no mesmo tempo de exposição, 10 imagens. Se em tempo diferente, o total da soma dos darks tem que ser mais que 5 vezes o tempo total da exposição. Então, onde é que eu estava? Tá, voltando aqui. Vamos dizer aquele caso, né? Eu vou tirar várias fotos em tempos diferentes e eu quero usar um dark só, porque vai dar muito trabalho, vou fazer um monte de tempo. Então, eu posso acertar a escala do dark. Então, faço um dark de 10 minutos, né? Para uma imagem astronômica de 5 minutos, tira metade do valor de dark. Por uma de 20, é o dobro, etc. Só que daí, se eu vou usar isso, o bias tem que ser separado. Então, cada dark que eu faço, eu tiro o bias. Então, eu faço um dark, tiro o bias, faço outro, tiro o bias, daí faço a média de todos esses para ter o master dark, né? O master dark sem bias. Quando eu estou usando o mesmo tempo de exposição da imagem, eu posso fazer o combinado, né? Que é master dark mais bias. Beleza, gente? Aqui embaixo eu estou mostrando 2 exemplos, né? A esquerda tem um dark de curta exposição, normalmente vai ficar assim, você vai ver meio as várias características assim de área com ruído térmico maior, tem o que a gente chama de pixel quente, né? Por construtividade, ele acaba aquecendo mais que os outros, tal. E no lado direito, a gente vê uma de longa exposição. Longa exposição, você começa a ver aquele brilho ali, parece que tem uma lâmpada no canto. Ali é onde está o amplificador. Então, quando você está fazendo ali a leitura, né, do CCD, você vai andando, e daí, né, naquelas linhas, como eu tinha mostrado. Então, no cantinho ali fica o amplificador. O amplificador, ele funcionando, ele acaba esquentando também, né? E daí esse calor vai se expandindo. Então, num dark mais longo, fica visível isso. E ele tem que ser compensado, porque isso aí vai aparecer na tua imagem astronômica, né? Um fator importante é que quando você está fazendo dark, principalmente os darks mais longos, pode acontecer de cair um raio cósmico, né? Bem em cima do CCD. Quando cai um raio cósmico ali, ele basicamente inunda todos os pixels, o que acontece, todos os pixels, onde ele passa, né? Você costuma ver uma linha, assim, uma linha no teu CCD. Isso é porque o raio cósmico, ele cria elétrons e lacunas muito mais fortemente do que os próprios fótons, né? Porque ele tá passando ali, né? O raio cósmico, ele atravessa todas as barreiras, né, que tem no telescópio, e daí ele acaba entrando no CCD. Então, o raio cósmico, ele pode estragar completamente o teu dark, né? Então, 2 métodos você vai fazer. Ou você vai olhar um por um, verificar se tem raio cósmico e tirar, descarta. Mas quando é muito longo, às vezes não dá. Aparece raio cósmico em quase todos. Daí o que você faz? Em vez de usar a média, você usa a mediana. Por quê? Quando você tem um valor muito fora da média, ele acaba puxando a média. Ele puxa junto a média. Então, a média sobe porque tem um fator muito fora da média. Quando você tira a mediana, os valores muito fora da média acabam sumindo. Então, se tiver presença de raio cósmico, em vez de tirar a média, você tira a mediana. E daí tirar a mediana é pior em termos de ruído, vai ficar um pouco mais ruidoso o teu master, né? Mas ele, pelo menos, evita esses problemas que podem aparecer intermitentes aí no CCD, principalmente longas exposições, vai acabar aparecendo assim, sem
não tem como evitar, né? E, finalmente, flat. Tá. O flat agora é uma imagem iluminada e uma iluminação uniforme, ou seja, todos os pixels, toda a área da imagem tem que estar caindo a mesma luz. E aí que você vai ver os defeitos do próprio sistema óptico, não do CCD. Daí você está compensando o sistema óptico. Então, essa foto que a gente está vendo aí de exemplo, essas bolinhas é poeira. Então, a poeira que está presente nas superfícies ali, ou do telescópio, ou de filtros, né? Qualquer dispositivo óptico, ela vai acabar ficando fora de foco, o que gera esses anéisinhos aí. Então, você pode compensar o efeito, né, da poeira, que basicamente está dando sombra na tua imagem, né? Você pode compensar essa sombra utilizando o flat, né? Você pode ter outros efeitos também, né, por imperfeições ópticas, de ter partes do campo que ficam naturalmente mais escuras, né? Isso aí também é compensado pelo flat. Cada flat que você faz, você tem que remover dark bias, né, antes de fazer a média para obter o teu master flat. E daí que você vai usar ali no final da tua calibração. Como que eu posso fazer esse flat, né? O jeito mais comum é utilizar um painel no teu domo. Então, aí é uma foto que eu tirei do domo do SOAR. Esse painel aí, você vê até a lâmpada ali do lado. Ele tem que ser iluminado de uma forma com uma iluminação bem uniforme. Quando o telescópio aponta ali, ele vai ficar tudo extremamente fora de foco, né? Tá? O telescópio é feito para ver coisas no infinito, né? E você vendo uma coisa ali que está em cima, né? No próprio domo do telescópio, vai ficar extremamente fora de foco. Então, mesmo que tenha sujeira no domo, ali nesse painel, fica completamente fora de foco. E então, acaba não aparecendo. E mesmo defeitos de não uniformidade na iluminação acaba compensando, né? Mas o melhor é sempre evitar isso, fazer iluminação mais uniforme. Tem outros métodos que podem ser usados, como que a gente chama twilight flat, que é quando você faz um flat ali quando está anoitecendo, né? Porque daí ainda tem luz do sol, então você aponta para uma região do céu, como o céu está claro ainda, né? Desde que não tem que pegar um momento ali que ainda não está dia, né? Senão você vai saturar, estourar todos os pixels, né? Mas não está totalmente escuro, e daí você consegue ficar relativamente uniforme, mas ainda tem um certo erro ali, principalmente se a magnificação não for muito grande, né? Porque vai diminuindo um pouco a iluminação à medida que você vai chegando perto do horizonte, né? Então, se você o ideal é apontar para o zênite para evitar esse tipo de problema. Você pode ter outros métodos, né? Principalmente astrônomo amador, às vezes coloca um pano ou um papel na entrada do telescópio e ilumina por trás, né? Então, é um jeito mais simples de fazer um flat amador, ou num telescópio pequeno, né? Que normalmente não tem um domo instalado, com um lugar para pendurar um flat, né? Ou você está fazendo uma observação itinerante, levando o telescópio, pode ser uma boa opção de se fazer flat. Bom, já estou quase estourando no tempo, então falta 20 minutos, né? Então, finalmente, a gente vai chegar nos softwares, né? E lembrando que esse workshop continua, esse mini curso, desculpa, continua amanhã. Né? Então, amanhã a gente vai realmente entrar ali no AstroPy, ver os comandos, etc. Mas ainda é muito usado o IREF. Então, para quem não conhece, é o software mais usado
em redução e análise de dados, né? Ele foi criado pelo National Optical Astronomy Observatories, né? Mas ele foi descontinuado em 2013. Apesar de ainda ser mantido pela comunidade, né, de software livre, ele é muito desatualizado, né? Claro que a maioria dos astrônomos vai bater a mão na mesa e falar tem que ser IRAF, porque esse negócio faz tudo, né? O AstroPy é uma coisa que está começando, ele não faz tudo. Mas é uma opção que está nascendo e eu acho que é o futuro, né? O Python é o futuro, né? O IRAF vai morrer, né? Já descontinuaram, né? Quem fez já descontinuou, então essa coisa vai morrer. Então, uma hora ou outra, outras linguagens vão ter que tomar esse lugar, né? Eu acredito que o Python é essa linguagem, seja com AstroPy ou seja com outros pacotes. O Python em si, se tem alguém que ainda não sabe usar, né, e tal, esse é o site oficial e coloquei um link aí para um guia para iniciantes, né? Então, quem não tem conhecimento de Python, vai começar um guia desses, né? Esse guia é o oficial, está em inglês, né? Se você tem dificuldade com inglês, procure na internet que tem, com certeza, muitos guias disponíveis, né? Mas, claro, eu recomendo o oficial para quem consegue, tenha ali uma capacidade de entender inglês. O Python, ele é um software livre e ele costuma ter o que a gente chama de pacotes, né? Que são, ou bibliotecas, né? São várias... as bibliotecas são um conjunto de funções que tratam de certa coisa. Por exemplo, NumPy é uma biblioteca para trabalhar com números, né? Então, você transforma um Python numa calculadora avançada, científica. E tem várias para gráficos, né? Para várias coisas. E daí tem o que a gente chama de distribuições, né? Que são pacotes que vêm com Python em várias bibliotecas prontas. Para uso científico, eu recomendo, e acredito que a maioria das pessoas recomenda, a distribuição Anaconda, que está nesse link aí, que daí você baixa o Python e vários pacotes, né, prontos. Inclusive, né, o Spyder. O Spyder é um pacote, não, é um software de edição Python. Quem conhece o MATLAB, ele acaba ficando parecido com o MATLAB. Amanhã, quando a gente estiver vendo o AstroPy, eu vou mostrar para vocês utilizando o Spyder, né? Só para dar uma ilustrada aqui, deixa eu colocar a tela. Eu não quero fazer update agora, porque eu estou dando um mini curso. Bom, mas vocês podem ver aqui que tem aqui a parte de onde você coloca o teu código, né? Teria que dar um zoom ali aqui para amanhã, mas amanhã eu vejo isso, para vocês conseguirem enxergar. Tem uma parte aqui onde você pode colocar comandos Python, se você tiver fazendo testes no código, quer jogar comando por comando, dá para jogar aqui. Tem uma parte aqui que vai aparecer várias coisas, os teus plots, as tuas variáveis, então como no MATLAB tem workspace, né? E várias funções aqui de edição, aqui dos menus, etc. Então, o Spyder é ótimo para trabalhar com Python e já vem junto na distribuição da Anaconda, né? O AstroPy em si é uma biblioteca também que acredito que não vem com Anaconda, mas você pode utilizar ali no Anaconda, dentro do Anaconda, comando de instalação do Python. Na página do AstroPy aqui, você tem instruções de instalação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, essa é a página do AstroPy. Estou tentando dar um zoom aqui, mas não está indo. Aí, agora foi. Tá. Então, veja,
aqui, ó, falando para instalar AstroPy usando o Anaconda, né? Você vai abrir o console do Anaconda, né? Então, quando você instalar o Anaconda, ele vai instalar várias coisas, entre elas o Spider e tal, e daí tem o consolezinho, onde você pode dar comandos, né? E então, nesse consolezinho, você vai digitar Conda Update AstroPy, né? Conda Install AstroPy, né? E daí, não, esse aqui é se você já tiver, né? Esse aqui é para o Mini Conda, então é esse aqui. Eu fiz besteira, desculpa. Então, você vai fazer esse aqui, Conda Update AstroPy. O Anaconda mais novo, eu acho que já vem com AstroPy, então você só faz um update, né? Se você utilizar o Mini Conda, que é o Anaconda menorzinho, que vem menos coisas, você vai utilizar esse Conda Install, porque daí você instala o AstroPy novo. Também pode ser que você precise desse código aqui se você tiver uma instalação antiga do Anaconda, que você pode precisar não ter vindo e você pode usar esse comando. Se não, você faz esse update, que ele simplesmente vai fazer um update do AstroPy que já veio. Então, seria legal quem estiver fazendo esse mini curso tentar instalar o Anaconda e o AstroPy para acompanhar amanhã. Vocês podem ir acompanhando junto. E daí também amanhã, quem tiver dificuldade, a gente pode ajudar vocês com a instalação se tiverem dificuldade. E para finalizar, eu gostaria de deixar alguns outros websites que eu acho importantes. Uma das limitações do AstroPy em relação à IRAF, que a fotometria não é boa, sequer quase inexistente no AstroPy. Então, eu recomendo usar esse programa aqui, Aperture Photometry, que vocês conseguem baixar nesse website, e é um programa de fotometria visual. Você abre ali a tua imagem astronômica, preferencialmente uma imagem já calibrada ali, né? Você pode calibrar no AstroPy, e daí jogar aí para fazer a fotometria. Ou seja, a fotometria, né, para quem ainda não conhece o linguajar da astronomia, é medir a quantidade de fótons, o fluxo de fótons que caiu ali no teu CCD. E, finalmente, outro software assim imprescindível para quem pretende trabalhar com imagem astronômica é o DS9, que é um software de visualização de imagens astronômicas. Então, também recomendo todo mundo instalar esse software. E a gente posso também mostrar para vocês como usar ele no nosso encontro de amanhã. Tá bom, gente? Daí finalizo aí a apresentação por hoje.